Olá, estou aqui de novo com mais um pedacinho da história do Barão nas Árvores da Redenção. E hoje vou falar sobre os ensaios da peça. Naquela época eu trabalhava com processos de ensaio muito curtos. Depois eu comecei a trabalhar com um processo de ensaio muito longo. E aí voltei aos ensaios depois, né, com processos de ensaios mais concisos, assim. Mas naquela época era curto demais, assim, olha, até que ponto chegava a loucura das pessoas, né? O financiamento do FUNPROARTE foi confirmado em março e a estreia da peça estava marcada para o final de abril. Acabou acontecendo no iniciozinho de maio. A gente adiou uma semana para poder terminar o espetáculo, mas olha a loucura, né? Como que a gente ia fazer em março, abril, uma peça daquele tamanho? A gente recebeu uma parte do dinheiro e deu início, né, àquela louca aventura de construir o texto que viria a ser o espetáculo Barão nas Árvores da Redenção. A gente, com tudo aprovado, aí que começou a adaptação do texto. O complemento do título foi uma sugestão da representante da SBAT. Os direitos autorais do Ítalo Calvino eram extremamente caros, eram altos demais para a nossa realidade. Eram filhos, né, detentores do direito do Ítalo Calvino. Então o romance chamava O Barão nas Árvores, um autor europeu famoso, tinha os direitos mais caros do que todo o dinheiro que a gente tinha recebido. Então a própria representante da SBAT sugeriu que a gente colocasse O Barão nas Árvores da Redenção e fizesse com isso uma espécie de uma livre adaptação, então, do texto, inspirado em O Barão nas Árvores, né? O Barão nas Árvores, junto com o Cavaleiro Inexistente e o Visconde Partido ao Meio, eles formam uma trilogia chamada Os Nossos Antepassados. O Visconde Partido ao Meio foi encenado pelo Grupo Galpão com direção do Cacá Carvalho, alguns anos depois do nosso Barão nas Árvores, né? Desde o princípio era sabido por todo mundo que trabalhava na montagem, por toda a equipe, que todo o trabalho, todos os ensaios, toda aquela produção, todo o resultado de todo o trabalho seria apenas para 8 apresentações da peça, que era o que estava colocado no projeto. Esse fato não diminuía de maneira nenhuma a energia que a gente estava colocando naquele trabalho. Éramos umas 30, 40 pessoas envolvidas no espetáculo. Eu e a Patrícia, a gente dividia os capítulos do livro e íamos adaptando, trocando ideias sobre o espetáculo e sobre a concepção das cenas e da peça. Ela levava uns capítulos do livro para casa, a gente dividia isso, eu levava para minha casa, e aí depois a gente se reunia, eu mostrava as coisas que eu tinha escrito e ela mostrava as delas, as coisas que ela havia escrito, e aí a gente ia tecendo assim o texto da peça. Foi um processo riquíssimo assim, de colaboração com os atores. A gente improvisava as cenas nos ensaios, pegava esse material, recolhia esse material também. Então, no dia seguinte, chegávamos com outras cenas reescritas e aí se passava de novo. Foi um processo muito rico, muito rápido, conciso, assim, mas riquíssimo, né? De construção do texto da peça e da própria peça. As cenas eram passadas aos atores quase que diariamente, né? As coisas iam se sucedendo simultaneamente, o espetáculo sendo criado a cada dia, a cada cena, a cada momento. De noite se escrevia, no outro dia se levava os textos para os ensaios. Os ensaios começaram acontecendo no Salão do Namastê, que fica na Rua da República. A gente se reunia lá no salão de manhã e em dias de chuva também a gente ensaiava no Salão do Namastê. Mas logo que a gente conseguiu a liberação, a gente começou a ensaiar durante as manhãs e um pedaço da tarde no Parque da Redenção, já sobre as árvores, com o cenógrafo lá, era o Nelsinho Magalhães, de novo, que havia feito o cenário das 3 peças da trilogia
Arena contra Plínio Marcos, e aí estava com a gente trabalhando de novo no Barão das Árvores. Então ele ia vendo as necessidades das caminhadas dos atores sobre as árvores e ia construindo o cenário junto com a construção da peça, com a construção do texto, com a construção de tudo. O Barão nas Árvores era a segunda experiência que eu tinha na criação, adaptação de uma dramaturgia. Eu havia feito uma experiência com um texto do Caio Fernando Abreu, um pequeno texto, um pequeno conto dele que eu havia adaptado para o teatro. O Barão era grande, né, um trabalho muito maior, era um romance inteiro para ser adaptado. Então é uma verdadeira epopeia, né, adaptar um romance, as coisas que devem ser cortadas. O romance do Calvino era cheio de uma sucessão interminável de acontecimentos que se encadeavam uns nos outros perfeitamente, né? Tudo parecia muito bom, tudo era ótimo. E aí isso tudo dificultava os cortes que a gente era obrigado a fazer. Tessitura da peça em relação às diferenças, né, entre o romance e a peça era uma coisa bastante difícil e que deu muito trabalho para a gente fazer. Mas foi legal porque tudo se resolvia nos ensaios também, com os atores improvisando sobre ideias que a gente levava, eu e a Patrícia levávamos para os ensaios. A gente foi obrigado a sacrificar cenas lindas do livro, né? E ainda assim o espetáculo ficou longo demais. Mas acaba que tinha que ser assim mesmo, né? Não, era o que era, né? O teatro sempre é o que é. O espetáculo tinha uma imensa variedade de formas, de estilos, apresentava uma gama de surpresas do início até o final da peça, né? A gente era uma riqueza muito grande, uma riqueza criativa, porque também, né, tanta cabeça pensando junto, imagina um elenco gigante, mais toda a equipe de trabalho, as ideias vinham de todos os lados. A maior parte da cena aconteciam em cima das árvores mesmo, e foi uma insanidade transpor o texto e as cenas para o teatro. Mas a prática dos ensaios e improvisação dos atores ia alimentando a escrita do texto e vice-versa. Esse jogo aí era muito rico e foi muito importante, né? Os ensaios, então, como eu disse, aconteceram no próprio local. O ponto de encontro era o Recanto Europeu. O elenco tinha 10 atores principais e 20 atores que eram apelidados de 1,99. Era uma brincadeira entre nós. Não era uma brincadeira preconceituosa, não. Era divertido. Eu e a Patrícia acabamos convidando esses 10 atores principais para fazer parte do elenco, né? E depois se viu que a gente tinha outros papéis menores, precisávamos de outras pessoas. E aí a gente foi conversar com alunos do Departamento de Arte Dramática da URGS e convidamos essas pessoas para trabalharem como um estágio, vamos dizer assim, um estágio de atuação, onde eles não receberiam 1,99, então, ou não receberiam nada, né? Ninguém estava recebendo muita coisa mesmo, nem esses outros 10 atores, imagina. Além desse elenco todo, né, a gente tinha 2 cavalos da Brigada Militar que eram emprestados para o espetáculo. Tínhamos brigadianos, né, que acompanhavam esses cavalos e que ensinavam sobre equitação para as pessoas que iriam utilizar esses cavalos, né. Tínhamos também 3 músicos. Os músicos sempre ficavam indignados porque a gente dizia que tinha um elenco de tantos atores, tantos cavalos e 3 músicos, né? Os músicos sempre a gente falava no final, também era uma brincadeira para eles ficarem irritados por serem nomeados sempre depois dos cavalos.